Muitas vezes é triste, mas eu não posso fazer nada. O que que eu posso fazer, né? De onde veio essa história? Eu quero trazer para vocês que esse tema, né? Eu até coloquei na descrição da live. Esse tema veio para mim a partir do momento que uma querida, uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, uma pessoa da minha relação pessoal, que é estudante de medicina, está finalizando os estudos dela, ela disse assim: pois é, a gente tem vivido situações na saúde em que alguns profissionais procuram fazer o trabalho, procuram ser humanizados, mas poucos, nem todos. Aí ela disse que aconteceram situações em que ela ouviu de uma profissional dentro da organização que ela trabalha, exatamente essa frase. Ela disse: é triste, mas a gente não pode fazer nada. E eu trouxe, buscando, né, como assim, o que a gente faz com isso, como é que a gente para pensar. Isso me traz uma outra frase que é muito comum nas relações comerciais e também nas relações de saúde, que é aquela frase assim: ah, eu sinto muito, mas são normas da empresa. E ela é muito semelhante a essa frase do é triste, mas não posso fazer nada. Só que a frase é triste, mas não posso fazer nada, ela tem um tom de sentimento. Ela tem ali um tom de sentimento, onde a pessoa realmente tem um olhar para o problema, só que ela não consegue enxergar algo além do problema. Você concorda? Então, é importante que a gente procure analisar, primeiro ponto, por que eu quis trazer isso? Porque a gente não está aqui num tom de crítica, deixa eu ver, está instável aqui. A gente não está aqui num tom de crítica, não está aqui para né, colocar as pessoas em foco negativo, mas muito pelo contrário. O que a gente faz com isso? O que a gente faz quando a gente tem esse olhar? Por que há esse olhar? O que faz com que o profissional se posicione dessa maneira? Porque tem uma causa, e realmente tem essa causa que a gente precisa primeiro compreender. Então, todo o processo de trabalho que a gente faz, quando vai se estruturar um processo de entendimento, de estudo, eu quero até convidar vocês, e esse é um dos nossos propósitos, a partir do dia 8, na semana que vem, a partir da segunda-feira, a gente vai começar com uma série, a Jornada da Humanização na Saúde, onde a gente vai trazer recursos mais estratégicos para que você, profissional, tenha condição até de implementar no seu dia a dia. Então, a gente vai fazer todo um processo, a gente está construindo um trabalho super bacana, onde você vai ter, nessas 4 aulas que a gente vai ter nesse processo, condições de sair com ferramentas para você colocar em prática automaticamente. Imediatamente você tem a possibilidade de colocar em prática. Porque são esses recursos que a gente vem trazendo e construindo junto com toda a estrutura dos profissionais com quem eu atuo e mais todos os estudos que a gente traz para vocês, né? É preciso estudar, é preciso ir a fundo, é preciso buscar conhecimento para saber como melhorar essas relações. Então, é fundamental que a gente realmente procure esse olhar para si próprio, olhar para dentro, para ver como fazer. Então, a partir dessa frase trazida por essa pessoa muito querida, né, a gente começa a analisar o que acontece, qual é o motivo do profissional, o porquê, o que está por trás disso. Quando ele coloca é triste, mas eu não posso fazer nada, tem ali um olhar, que tem um olhar humanizado, tem uma percepção do sentimento do outro, sabe que tem uma fragilidade, então tem um entendimento dessa questão dessa fragilidade, só que tem uma proteção, é estabelecido ali uma capa protetora. Eu não posso, a partir do momento em que eu entro nesse sentimento, nesse movimento de busca de fazer alguma coisa, ou de aprofundar um pouco mais dentro dessa situação, há ali um receio, um sentimento que pode estar trazendo aflorar situações do passado ou sentimentos. E aí uma das questões que a gente traz assim, a partir de vários estudos e vários artigos acadêmicos, vários estudos na área da psicologia, na área das relações da enfermagem, na área das relações médicas, que são feitos, né, descobertas, né, conclusões de pesquisas acadêmicas,
vários estudos trazendo a questão exatamente desse olhar, que o que faz com que esses profissionais tenham essa percepção. Então, existem determinados aspectos que são a base, né, que trazem essa questão do sentimento do profissional. Uma está baseada na personalidade. Quem é essa pessoa? Então, dependendo da personalidade do profissional, da pessoa, daquele sujeito que está ali no trabalho, ele vai ter uma personalidade ou mais emotiva, ou uma personalidade mais dura, mais rígida. Ontem eu trouxe para vocês, quem estava aqui comigo ontem, né, quem tem me acompanhado, eu sempre coloco, eu admito claramente, eu sou uma pessoa sinestésica, eu sou daquela que se emociona, que aonde quer que eu vá, situações de alegria, ou situações de tristeza, ou situações onde há algum tipo de injustiça, eu me comovo com as situações. E o que me traz hoje, né? O que me levou a desenvolver o meu projeto, meu processo de trabalho nessa área? É exatamente que a gente pode o que é isso que a gente pode desenvolver também nas outras pessoas? Então, fundamental que as pessoas são diferentes, elas têm personalidades diferentes, e por conta dessas diferentes personalidades, elas têm reações diferentes. Então, é determinante a personalidade dessa pessoa, desse sujeito, desse profissional, naquele momento. Então, ele vai estabelecer a forma dele se relacionar com o paciente a partir dessa personalidade. Só que a personalidade só não basta, não é só a personalidade. A formação desse profissional também vai ser determinante. A formação não só acadêmica, todo o processo de construção, toda a história desse profissional, as experiências que ele vivenciou, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Tem uma história muito interessante que é trazida do Dr. James Doty, né, eu espero estar falando correto. Ele é um profissional, ele é um cirurgião e é professor da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, e ele tem uma história que ele traz quando ele numa cirurgia, ele estava numa cirurgia complexa, era uma cirurgia cerebral, ele estava fazendo uma cirurgia numa criança, e durante a cirurgia ele teve uma situação em que o residente, né, o médico residente, o rapaz que estava acompanhando a cirurgia como residente, ele cometeu uma falha e acabou cortando uma veia do cérebro dessa criança. E o Dr. James Doty, naquele momento, ele teve que tomar uma atitude rápida. Então, ele agiu rapidamente e ele acabou pedindo a esse rapaz para se distanciar por um tempo, para que ele pudesse resolver aquela situação rapidamente e salvar a vida daquela criança. Essa situação que aconteceu naquele momento, onde o Dr. James simplesmente ele se posicionou de maneira segura, né? Ele respirou fundo e se lembrou de uma história que ele tinha vivido anos atrás, quando ele tinha acabado de se formar e ele participando de uma cirurgia menos complexa do que aquela que ele traz ali na história dele. Ele estava tão tenso quando ele estava no início de carreira, ele naquela cirurgia tão tenso que pingou uma gota de suor dele no campo cirúrgico. E o médico que era responsável por aquela cirurgia simplesmente colocou o Dr. James Doty para fora da sala de aula e disse: olha, se você não consegue se controlar, você não tem condição de participar de uma cirurgia. Esse profissional lá do passado, ele tinha uma história traumática da primeira cirurgia que ele havia realizado. E naquele momento, onde ele se deparou com aquela situação, onde ele tinha um residente cometendo uma falha muito mais grave do que aquela que ele havia cometido, ele escolheu uma forma diferente de reagir, baseado nessa história que ele tinha. Por que eu trouxe essa história? Porque essa história, ela tem muita relação com essa escolha do Dr. James, que no momento que ele teve uma reação, claro, ele teve uma emoção, aconteceu um problema grave, se eu não for rápido, essa criança vai vir a óbito. Agora, naquele momento, o ímpeto de muitos seres humanos é ter uma reação de raiva, né, de abrupta com aquele outro. Por outro lado, a gente está aqui fazendo essa analogia porque é muito importante que a gente entenda que as reações, elas são uma escolha. E
quando a gente fala do papel do profissional ali diante de uma situação, ele tem sim, apesar de dizer eu não posso fazer nada, a pergunta que eu trago é: será que a gente não pode fazer nada? E eu até coloquei uma questão assim: pode não haver uma solução específica, tangível para aquele fato, mas a gente sempre precisa buscar o que tem de intangível naquele contexto. Qual é a diferença de uma solução tangível para uma solução intangível? Talvez você não possa fazer nada diante da cena, numa questão objetiva, numa questão técnica. Pode ser que a gente não possa fazer nada. O que eu quero voltar na história dessa moça que me trouxe essa história é que é muito interessante. Ela disse, ela traz essa história que ela ouviu de uma colega de trabalho, de uma pessoa que está ali, de uma veterana. É triste, mas não se pode fazer não posso fazer nada. E essa moça que está ali no início de carreira, que ainda vai se formar, que está perto de se formar, ela viu uma situação dentro daquele contexto. Ela estava numa unidade de saúde, onde havia um acompanhante que sentia frio e sentia fome, porque ele estava ali para acompanhar um paciente, mas ele estava sem coberta e a comida não era suficiente. Ele tinha poucas refeições a que ele tinha direito, ele passava grande parte do dia, da manhã com fome, ele tinha direito ao almoço e a jantar. E aí ela disse assim: pois é, eu fiquei tão compadecida com essa pessoa que eu levei um cobertor e o pão para aquela pessoa. É triste, mas eu não posso fazer nada. Olha que coisa interessante. Às vezes, a gente pode fazer alguma coisa. O que eu achei lindo nessa história é que ela me contou essa história. Eu acho que em momento algum ela percebeu que ela mudou a história. Ela percebeu que ela podia fazer alguma coisa. Esse ponto que às vezes a gente tem um olhar míope e não percebe exatamente aquilo que a gente pode fazer. E aí eu trouxe uma questão que nos serviços de saúde, quando realizar um serviço é se comprometer. Quando você assume uma determinada função, a gente se compromete a fazer determinada tarefa, determinado cargo, a gente se compromete com aquilo. E aí eu vi uma definição de comprometimento que eu achei perfeita para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje. E ela diz exatamente o seguinte: comprometimento é engajamento ou disposição plena e espontânea para trabalhar, sentimento de responsabilidade pelo resultado e aplicação de esforços, criatividade e inovação para contornar problemas e garantir o sucesso do resultado. Estar movido pelo desejo de ver o resultado concluído e o objetivo atingido da melhor, mais eficiente, eficaz e efetiva maneira. Olha que coisa mais interessante que a gente traz aqui, que para que haja o comprometimento, ele requer algo mais. Quando a gente se compromete a agir, quando a gente se compromete com a realizar uma determinada função, uma determinada tarefa, é importante que a gente esteja movido pelo desejo de ver o trabalho concluído e o objetivo atingido da melhor maneira possível, mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva. Eficiência, eficácia e efetividade. Olha que coisa louca. Porque isso está lá na Política Nacional de Humanização, gente. Não está longe disso. O que é importante que a gente entenda? Que, para que a gente realmente entenda, a gente veja, para que a gente tenha o nosso trabalho, o serviço ao qual você se comprometeu a fazer concluído, não basta simplesmente que se realize de maneira técnica. É além disso. Então, eu também tive um depoimento agora, durante o decorrer dessa semana, de uma pessoa que disse assim: eu me sinto fria nas relações que eu estabeleço com meus pacientes, eu sinto que eu sou um pouco fria, eu sinto que eu preciso de me humanizar, eu preciso oferecer um serviço mais humanizado. E aí tem uma outra questão que eu trago para você, que você que trabalha na área de saúde, volta a trazer
um tema e uma provocação muito, muito, muito interessante, que é trazida pelo Fred Lee no livro Se Disney Administrasse Seu Hospital. Graciele, sempre podemos fazer alguma coisa de alguma forma. E é interessante, é importante que a gente olhe que é isso, é possível fazer alguma coisa. Só que a gente fica, sabe, a gente fica tão restrito ao problema que a gente não consegue enxergar algo que a gente possa fazer. E eu vou além. Na cultura da Disney, né, que essa cultura da Disney é um estudo, é uma metodologia que tem sido utilizada, a metodologia implementada pelo Walt Disney. Vocês vão falar assim, mas o que Disneylândia tem a ver com o hospital? Sim, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Esse livro, deixa eu ver que eu só estou vendo se a minha tela está adequada aqui para você. Esse livro, que é um livro que eu trago algumas vezes aqui, que eu cito, né, é um dos livros que a gente coloca aqui nossos estudos, é um livro com várias conduções bacanas e extremamente adequadas. Boa noite, Leona, obrigada pela sua presença. É fundamental, ele traz uma reflexão em que é importante que a insatisfação, olha só, exatamente, a insatisfação é a mãe da melhoria. O que isso significa? Que quando nós estamos satisfeitos com o que com as coisas, com o que está acontecendo, quando há um nível de satisfação, não há um movimento pela mudança. E aí ele até traz uma reflexão que é muito bacana, quando tudo parte da insatisfação, porque é a insatisfação que nos move, é a insatisfação que nos faz buscar algo melhor. É o caso assim que ele traz até, ele cita que é o fato de quando você quer emagrecer, o que nos faz buscar emagrecer, né? O que nos faz emagrecer? Em primeiro lugar, se você precisa estar incomodado com o seu corpo. Ninguém vai buscar emagrecer porque acha que vai, né, que é bonito. Não é porque o outro quer, é porque há uma insatisfação pessoal em relação a uma determinada situação. Então, em relação àquela situação, a partir do momento que você tem uma insatisfação naquilo, você vai buscar uma solução. Então, começa com a insatisfação com como as coisas estão. Soma-se a isso o sonho daquilo que, poxa, isso poderia ser assim. Então, não deu para ler o nome do livro. O nome do livro, Ana Rafaele, o nome do livro é Se Disney Administrasse Seu Hospital. Deixa eu ver aqui. Se Disney Administrasse Seu Hospital, tem 9 coisas e meia que ele faria dentro do seu contexto. Então, anota o nome desse livro, procura. Eu até fui na Saraiva essa semana e não achei, mas ele é um livro bastante interessante. Então, o que acontece? O que ele coloca aqui? Você gerar um clima de insatisfação dentro da sua organização. Caramba, como assim? Eu vou gerar um clima de insatisfação? Sim. Porque quando as pessoas estão satisfeitas, elas não fazem nada. Então, provocar a insatisfação, gerar a insatisfação para que se olhe e fale assim, nós estamos satisfeitos verdadeiramente com os resultados que nós estamos obtendo? A gente pode fazer algo melhor? Então, qual é o nosso sonho? Somado à insatisfação, qual é o sonho do que poderia ser? Então, como a gente poderia fazer de maneira diferente para que a gente possa ter resultados diferentes? Mas conhecer o como fazer. E é nesse ponto que eu quero colocar para vocês. Nós precisamos ter a insatisfação colocada. Em primeiro lugar, eu tenho que eu não posso, se eu estiver satisfeito com aquilo que está acontecendo, eu não vou me mexer. Mas a insatisfação é o primeiro passo para que você consiga se movimentar. Vocês estão insatisfeitos. Se vocês que estão aqui estivessem satisfeitos, vocês não estariam aqui. Então, parabéns. Eu já fico muito feliz com a insatisfação que vocês nos trazem. Então, vocês estão trazendo o incômodo. Por quê? Vocês sentem que algo pode ser melhor. Segundo, provavelmente, quem está buscando humanização na saúde, um profissional de saúde que busca por humanização, ele também tem um sonho. O sonho de fazer algo diferente. O sonho de saber, assim, de querer que seja diferente. Então,
em primeiro lugar, estar insatisfeito. Em segundo lugar, sonhar que pode ser melhor, sonhar que pode ser diferente. E, gente, nós temos políticas maravilhosas. Eu quero convidar vocês, eu trouxe aqui o livro, mas eu gostaria de convidar vocês a pesquisar e buscar lá no programa Humaniza SUS, se você ainda não conhece, dá uma olhada na clínica ampliada, né, na diretriz clínica ampliada da Política Nacional de Humanização, lá no Humaniza SUS. É só você entrar no site do Humaniza SUS que você vai identificar lá na clínica ampliada. Dê uma lida nesse material da clínica ampliada que você vai identificar quantas coisas você, como profissional de saúde, pode fazer, que estão ali como diretriz básica da nossa política. Precisa trabalhar, a gente precisa falar isso. Gente, a gente precisa trabalhar isso dentro das nossas organizações. Porque esse clima de é triste, mas eu não posso fazer nada, precisa ser modificado. E aí a gente entra no terceiro critério, que é fundamental, é conhecer o como fazer. As pessoas não estão preparadas, as pessoas não foram preparadas, no ensino tradicional não desenvolveu os profissionais para serem profissionais humanizados. Ensinou-se a técnica, e honestamente, eu não sou dessa área, da área técnica da saúde. A área técnica da saúde vai te ensinar como pegar uma veia da melhor maneira possível, né? Como fazer uma cirurgia, quais são os pontos adequados que o médico vai ter que onde ele vai precisar fazer incisão, né? Quais são os aspectos corporais, tudo isso vai ser, né? São vários os aspectos técnicos que são referentes à sua área de atuação que você vai desenvolver, né? Que você vai aprender, vai buscar como conhecimento. Mas não basta, né? Não basta. A gente precisa entender cada vez mais que não basta o conhecimento técnico, que para que o profissional de saúde se relacione com o seu paciente, com o ser humano que está ali do outro lado, é fundamental que ele busque o conhecimento sobre essas relações. Então, é exatamente nesse ponto que a gente precisa identificar como lidar com esse paciente. E, nesse ponto, é triste, mas eu não posso fazer nada. Fundamental. Eu acho que a todo momento, quando o profissional se depara com essa sensação, em primeiro lugar, é olhar, tá, eu não posso fazer nada em relação a este problema. Sai da negativa e agora você vai parar e vai pensar, ok, o que eu posso fazer? E foi exatamente o que essa moça linda, maravilhosa, viu e fez. E que é o que cada um pode fazer. Eu tenho uma outra história. É uma história trazida, eu li num livro recentemente, eu achei linda a história. Uma história de uma enfermeira que estava ali no trabalho dela, estava realizando o trabalho dela. E quem conta essa história é uma pessoa que é a paciente que trouxe essa história, que ela tinha vivido uma situação, ela tinha passado por uma cirurgia, ela teve um câncer no seio, e ela teve que fazer a retirada do seio, isso acabou com a autoestima dela, e ela estava tensa, preocupadíssima, ela estava extremamente assustada. Naquela noite, ela tinha acabado de fazer a cirurgia, o marido dela tinha ficado com ela até aquele momento, e ela se mostrou forte, e ela, na fortaleza dela, disse, não, meu bem, eu estou muito bem, você pode ir embora para casa. E aí, naquele momento que o marido foi embora, ela desabou a chorar, e ela entrou em desespero, com todo o medo que se tornou presente, e aí veio todas as emoções, todos os sentimentos vieram à tona a partir do momento que o marido dela saiu. Então ela disse, vou perder meu casamento, acabou meu casamento, com todo o medo. Não era só em relação à questão de não sobreviver, de ter sequela, de ter metástase, era um misto de sentimentos e emoções que aquela paciente teve naquele momento. E, de repente, a enfermeira entrou no quarto para fazer a aplicação do medicamento. E ela conta essa história de que a enfermeira simplesmente pegou todo o instrumental que ela tinha nas mãos, colocou em cima da mesa, deixou parada lá, puxou uma cadeira, sentou de frente para a cama dessa paciente, esticou a mão,
pegou a mão da paciente e ficou ali, parada, olhando olho no olho dessa paciente, sem uma palavra. E é interessante que ontem, a gente trouxe a importância da comunicação verbal, né? Que equivale a 7%, e tem vários critérios que a gente trouxe ontem, a nossa live já não está mais disponível, mas a gente vai disponibilizar em outros momentos para vocês. Ali estava, ela trouxe, não era comunicação verbal, era totalmente comunicação não verbal. Ela não disse nada, aquela moça simplesmente parou ali, segurou a mão dessa paciente e ficou ali, dando toda a energia dela para aquela paciente. Olha só, triste, mas eu não posso fazer nada. Pode. Ela não podia fazer nada em relação a toda a história que estava naquela paciente. Ela não podia dar saúde para aquela paciente, mas ela deu o pouquinho que ela podia dar. E aí, eu acho que essa questão aqui é muito interessante a gente parar e pensar. O que a gente pode fazer é, às vezes, tão pouco e vai ser tão importante para o outro. E esse é o papel do profissional. Cláudia, mas não é possível, a gente vive numa loucura, o nosso dia a dia é tenso. Gente, nós somos humanos. Como é que você gostaria que fosse com você? Pensa nisso. Porque toda vez que você se deparar com algo que você diga triste, ou não, quando você pense que você não pode fazer nada, pensa, sim, tá bom, eu sei o que eu não posso fazer, ok, mas o que você pode fazer? Essa é a hora de parar e pensar, ok, eu sei tudo que eu não posso fazer, mas será que eu posso fazer alguma coisa? Então essa moça, essa enfermeira, simplesmente esperou até essa paciente se acalmar. Assim que a paciente se acalmou, ela perguntou se precisava de mais algum, o que eu posso fazer para te ajudar? E ela já tinha feito, né? Aí, então tá. Aí uma outra coisa que a gente vai falar em um outro vídeo, o que ela faz? Ela vira e fala, então, agora eu vou trazer os medicamentos, eu vou te dar o medicamento que é para isso, esse aqui é para isso, esse aqui é para isso, esse aqui é para isso. Sabe o que ela fez? Ela deu informações a respeito daquilo que era importante para a paciente. A gente falou disso ontem, mas a gente precisa dar as informações necessárias, adequadas ao perfil daquele outro que está ali nos ouvindo. Lembra? Quem estava aqui ontem com a gente, Graciele, estava aqui ontem, né? Lindo, né, Graciele? Linda essa história, o carinho com o outro. Mas esse carinho, isso é o que a gente chama de empatia. É se colocar no lugar do outro. E uma outra coisa é se compadecer da dor do outro. Quando a gente traz essa situação em que você não pode fazer nada, não há essa compaixão. Tem um outro estudo que é na área de um estudo das reações dos profissionais de saúde, que quando tem que dar as notícias, que quando tem que lidar com pacientes que entram em cuidados paliativos, né? Vocês que estão aí na área de saúde, vocês sabem que tem muitos casos, os casos de cuidados paliativos são cada vez mais os estudos de cuidados paliativos têm sido desenvolvidos, graças a Deus, e é um trabalho belíssimo, é uma das bases do nosso estudo. A gente tem os cuidados paliativos, eles trazem os sentimentos que os profissionais passam, né, têm naquele momento. São sentimentos de impotência, tristeza. Eu não estou falando do paciente, eu estou falando do profissional. Né? Quando tem que se relacionar com pacientes e dar retorno sobre processos, sobre a entrada, sobre início de tratamento e de cuidados paliativos, é uma sensação, um sentimento de impotência, de tristeza, de pena do paciente, de frustração por não ter conseguido, né, frustração por não ter conseguido realizar, por não ter conseguido evitar aquela situação, de ansiedade, de angústia, de fracasso, de raiva, de revolta, às vezes de culpa também. Então, esses sentimentos, muitas vezes, esse tipo de sentimento leva o profissional de saúde a se proteger de outras, desse maior volume de situações emocionais que ele acaba se deparando numa situação como essa. Então, essa proteção
ela precisa ter um limite. É claro que o profissional de saúde precisa saber separar a emoção. Se ele se compadecer demais, ele paralisa e não consegue agir, né? A gente vê a pressão, ela pode gerar um processo de paralisação no profissional. E esse cuidado vocês têm que ter. Você que está ali diante do seu paciente, é importante se compadecer da dor do outro, mas manter o equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional, existem muitas possibilidades hoje. É fundamental que haja esse equilíbrio de si próprio. Então, em primeiro lugar, o profissional tem que se conhecer, tem que saber, dentro das suas histórias, tem que saber quais são, procurar entender os seus traumas, procurar saber quais são as histórias que traz em si próprio, para que possa ajudar esse outro, mas sem se desequilibrar emocionalmente. Eu acho que nesse momento, se você é um gestor, se tem aqui algum gestor na área de saúde, é fundamental que quem atua em liderança e gestão de saúde, cuidar dos profissionais. Porque quando a gente fala em humanização, a gente não fala só dos pacientes. Nas organizações de saúde, a gente está aqui falando com profissionais, mas o meu trabalho dentro de organizações de saúde é dar recursos e estimular as organizações que trabalhem, que desenvolvam ações também voltadas para os profissionais. Obrigada, Carla. Obrigada. E é isso, a gente precisa realmente estimular dentro das organizações que se estabeleça relações humanizadas entre os profissionais. Por quê? Porque dessa forma a gente cria um clima de colaboração, cria um clima favorável a relações saudáveis, e essas relações saudáveis vão impactar lá no paciente. A gente tem muita coisa que pode fazer, gente. Muitas, muitas e muitas e muitas. A gente vai continuar com o nosso bate-papo, com série de conteúdos, trazendo para vocês a importância de se desenvolver. Esse desenvolvimento, né, não é... Vamos voltar lá na sensação, no sentimento de querer emagrecer, por exemplo, né? Eu sinto que eu preciso... Primeira coisa, se eu estou incomodado com o meu peso, se eu estou incomodado com algum tipo de situação que não está me fazendo bem, o que eu vou fazer? Eu vou buscar soluções para modificar aquilo. Eu sonho em voltar a ter aquele corpo que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Oh, sonho bom esse, né? Mas às vezes é difícil de realizar, mas olha, se você tem uma meta, vai lá, vai buscar essa meta. Então, primeiro, tem que ter um incômodo. Segundo, tem que ter um sonho, aonde se quer chegar. E terceiro, tem que buscar o conhecimento adequado. Então, é fundamental que dentro de uma organização, se há é preciso gerar esse incômodo, é preciso estabelecer um sonho comum, né, um propósito comum, para que realmente a gente consiga chegar nessa maior, cumprindo exatamente aquilo que a gente se comprometeu, que aquele do trabalho concluído, né, o objetivo atingido da melhor maneira, mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva, da melhor maneira possível. Então, é fundamental se estabelecer essa relação dentro da organização. Então, o que a gente traz aqui é que é fundamental que se desenvolva. E sim, o que eu queria dizer? Que para que a gente consiga realizar esse sonho de emagrecer, né, a partir desse incômodo, para que a gente consiga emagrecer, não vai ser do dia para a noite. É preciso criar novos hábitos, é preciso criar novas rotinas. A gente só muda alguma coisa quando a gente muda. Então, não basta esperar que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu. Né? Quando eu digo sou eu, é porque não adianta eu dizer para você que, você entra dentro de uma organização. Quantas vezes eu já ouvi dentro de uma organização as pessoas dizerem assim: olha só, nós precisamos fazer isso. Então, você faz isso, você faz aquilo outro, e você faz isso. Combinado? Somos nós. Não, gente. Só existe nós quando eu estou dentro. Então, como esse nós começa aonde? Aonde começa o nós? O nós começa em mim. Então, eu preciso entender que, para que as coisas aconteçam, para que as coisas se modifiquem, para que esse sonho seja realizado a partir do incômodo que eu tenho, precisa começar em mim. Então, primeiro, quem precisa mudar sou eu, né?
fundamental essa relação, não é, Graciela? Eu também acho, porque não adianta a gente só achar que essa responsabilidade é do outro. Obrigada, Edilene. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa agir, a gente precisa mudar a nossa forma de olhar. A gente tende, o ser humano tem uma tendência muito comum a cobrar do outro coisas que muitas vezes ele mesmo não faz. Então não adianta a gente olhar para o outro e falar assim, você está me cobrando uma coisa que você não faz? Olha para você. Olha primeiro para você e vê se você não está cobrando de alguém alguma coisa que você mesmo não esteja fazendo. Eu também erro, gente. Eu estou aqui para aprender a ser melhor. Pode ter certeza. Sabe, cada momento, cada reflexão que eu faço, a primeira coisa que eu faço é olhar para mim e falar, caramba, o que eu tenho que aprender disso? Aqui tem alguma coisa que eu preciso aprender a fazer diferente e a ser melhor hoje do que eu fui ontem. E a ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E esse é o grande desafio, é a gente entender aonde que a gente precisa mudar, né? Sendo amoroso com a gente, né? A gente precisa ser amoroso em primeiro lugar com a gente, porque tem uma máxima, eu não estou aqui falando de, né? Eu não estou falando de religiosidade, né? Não é nada voltado exatamente, apesar de ter as minhas crenças, né? Espirituais. Então, o que eu quero dizer é que é fundamental que a gente, primeiro, se ame, né? Então, esse amor é o amor de ser humano, então é preciso se amar para amar ao próximo, como a ti mesmo. Então, esse olhar para mim com amorosidade e olhar para o outro com a mesma amorosidade que eu tenho comigo. E aí, a partir do momento que eu tenho entendimento e que eu vivencio esse sentimento de amar ao outro como a mim mesmo, eu não vou dizer essa frase. É triste, mas eu não posso fazer nada. Eu vou mudar minha forma de falar. E era isso que eu queria dizer para você. Mude a forma de falar. Olhe com outros olhos. Procure ver o que você pode fazer, ao invés de dizer que você não pode fazer nada. Certamente tem alguma coisa que é possível ser feita. Mesmo que seja só um olhar, um toque no braço, um toque de mão, um carinho, ouvir um pouquinho o outro, que essa pessoa certamente está precisando, talvez mais do que você, né? A gente precisa olhar para as pessoas com mais amorosidade, com mais humanidade, e a gente vai ter relações melhores. Não é fácil. Para quem trabalha na saúde, é mais complexo ainda, porque envolve o ser humano em aspectos, né, numa dimensão física, emocional, mental, espiritual, social. Nós não somos uma coisa só, mas isso faz muita diferença. É importante que a gente procure estabelecer essa conexão e olhar o outro de uma maneira mais amorosa, depois que a gente se olhar de maneira mais amorosa. Porque, na verdade, é isso, né? Quando as máscaras caírem, coloca a máscara em você e depois no outro. Então, cuida de você primeiro. Cuida do seu equilíbrio emocional para poder ajudar o outro a melhorar também, né? Então, é isso. O que a gente tem é, a cada dia, aprender mais um pouquinho, a se conhecer e a conhecer o outro para agir com o outro da melhor maneira possível. Eu não vou deixar de fazer um convite para vocês, mais empatia, Gerciane. Essa é a grande, né? A empatia é, eu diria assim, que se a gente, eu já falei isso em várias turmas, em vários trabalhos que eu fiz, falava assim, gente, se a gente compreendesse, se a gente estabelecesse relações né, no mundo pela empatia, pela via da empatia, eu não precisava nem estar aqui diante de vocês falando o que a gente está falando. Não precisaria, porque se nós tivéssemos a empatia como uma dos nossos direcionamentos na nossa vida, todos nós certamente não precisaríamos estar aqui falando disso, porque seria natural. Então, se não é natural, se a gente não consegue desenvolver isso de maneira natural, então vamos nos desenvolver de maneira melhor. Então, para isso, eu quero convidar vocês. A partir da semana que vem, então a gente vai ter aulas onde nós vamos ter conteúdos mais densos, conteúdos mais complexos, aulas que vocês vão disponibilizar mais tempo, não vai ser só esses 40 minutos ou 50 minutos que a gente traz aqui, vão ser aulas maiores, que nós vamos ter a partir vai ser no dia 8, no dia 9 e no dia 11. Aliás,
no dia 8, no dia 9, no dia 11 e no dia 14. Sempre às 19h30, que é o nosso horário de bate-papo, nós vamos ter as aulas para que a gente possa desenvolver mais profundamente esses conteúdos e eu vou dar recursos para vocês. Então, anota na agenda de vocês. Se você ainda não está inscrito na nossa Jornada da Humanização, vai lá e se inscreve, porque na Jornada da Humanização eu vou dar ferramentas para vocês, profissionais de saúde, gestores, fazerem um trabalho mais focado com resultados imediatos. E aí a gente realmente vai ter, eu quero que vocês tenham resultados diferentes e que vocês consigam implementar ações diariamente dentro das suas estruturas, em si mesmos, para que os resultados sejam melhores. Então, quem ainda não se inscreveu, se você ainda não tivesse inscrito, clica lá na minha bio lá no Instagram, que você já vai direto para o link e já consegue se inscrever. Não se esqueça de confirmar o e-mail, que o e-mail vai garantir que você receba todas as comunicações, tanto das nossas lives, quanto das nossas aulas, e dos conteúdos que a gente está disponibilizando também, que aí você vai acompanhando no dia, né, na sequência, ao vivo, né, em tempo hábil para você participar. E eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Vamos juntos pela humanização do serviço de saúde, porque é possível que a gente tenha melhores relações, e é possível que a gente tenha uma relação muito mais humanizada, com pessoas com muito mais resultados. Obrigada, Gerciane, anotado, já se inscreveu, ótimo, espero você lá, espero todos vocês lá e conto com a presença para que a gente realmente faça relações de saúde muito diferenciadas do que a gente tem tido hoje em dia. Né? Só depende de quem? De cada um de nós. Depende de mim, depende de você. Vamos juntos. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês hoje aqui comigo, né? E que a gente tenha um bom fim de noite, com muito descansando e cuidando né, das nossas, do que é mais valoroso para nós, né? Nós mesmos, nossa vida, nosso dia a dia. Muito obrigada, gente, muito obrigada e um beijo no coração de cada um. Boa noite. Boa noite, boa noite.